minha meia-irmã que dormiu com meu noivo e escondeu o filho por anos. Depois apareceu na minha festa de noivado com um teste de DNA. Mas o karma nunca deixa o mal vencer. Tenho 27 anos. Sou mulher. E fiz minha festa de noivado há algumas noites. Era para ser um dos momentos mais felizes da minha vida. Meu noivo tem 30 anos. Estamos juntos há 4 anos. E essa festa era para nos celebrar com nossa família e amigos próximos. Antes do grande casamento, alugamos um pequeno local agradável, decoramos com flores e tivemos comida, música e tudo mais. Foi preciso muito esforço para planejar isso e eu queria que tudo fosse perfeito, graças à minha sorte. Embora tudo tenha piorado muito rápido. Para um contexto rápido, tenho um relacionamento tenso com minha meia-irmã, vamos chamá-la de Cara, uma mulher de 32 anos. Nunca fomos próximas porque ela tem o hábito de me culpar por cada pequena coisa que dá errado na vida dela. Se ela perde o emprego, de alguma forma, é minha culpa. Se o namorado dela vai embora, deve ser algo que eu tenha dito a ele. Sério, é como se ela tivesse uma vingança contra mim, e é por isso que ela adora me culpar. Mesmo por coisas que não têm nada a ver comigo, mesmo que não estivéssemos nos melhores termos. Eu ainda a convidei para minha festa de noivado. Queria ser uma pessoa melhor e tentar amenizar as coisas, pelo menos pelo bem dos nossos pais. Mas Cara me disse que não poderia ir porque tinha outros planos. Tudo bem, não foi grande coisa, eu não fiquei surpresa. Embora a noite da festa tenha começado muito bem, com todos os nossos amigos, familiares e colegas de trabalho aparecendo, tudo estava indo perfeitamente e todos estavam se divertindo, até cerca de 2 horas de festa. Foi então que Cara decidiu fazer sua grande entrada. Ela literalmente abriu as portas e segurou meu sobrinho de 5 anos nos ombros, com ele de frente para nós, como se estivesse tentando fazer uma declaração. Todos pararam o que estavam fazendo e apenas olharam para ela. Meu coração caiu no meu estômago, e eu soube instantaneamente que as coisas iriam piorar. Tentei cumprimentá-la e esperava, talvez, puxá-la de lado e falar com ela em particular. Então fui até ela para cumprimentá-la, mas antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ela passou por mim, ainda com o sobrinho na mão, e foi direto para a frente da sala. Ela pegou o microfone e disse a todos que tinha algo a dizer. Então começou um longo discurso dramático sobre como eu tinha roubado o pai do bebê dela. Ela disse a todos que meu noivo era o verdadeiro pai do filho dela e que ele tinha abandonado, junto com o filho, para ficar comigo. Ela alegou que eles estavam juntos quando começamos a namorar e que eu apareci e arruinei o relacionamento deles. Eu fiquei lá, congelada, quero dizer. Como alguém reage a algo assim? Eu estava fazendo o meu melhor para processar o que ela estava dizendo enquanto todos apenas olhavam para mim e para o meu noivo. E isso nem foi o fim do discurso dela. Ela então pegou o telefone e começou a mostrar às pessoas mensagens de texto que ela dizia serem do meu noivo. Ela disse que eles estavam conversando na época em que o conheci. Então, ela levantou um pedaço de papel dobrado que dizia ser um teste de paternidade. Ela afirmou que o teste provava que meu noivo era o pai do filho dela e que só estava trazendo isso à tona agora porque estava cansada de viver uma mentira e nos deixar brincar de casinha. A sala inteira ficou em um silêncio mortal. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Quero dizer, o teste de paternidade que ela mostrou parecia legítimo. Mas não fazia sentido. Meu noivo nunca mencionou nada sobre ela ou uma criança, sem contar que eu não faço ideia de como ela conseguiu obter o DNA do meu noivo quando, para mim, eles mal se encontraram 2 vezes. Eu sabia que ela era casada há um tempo e todos presumiam que ele era o pai do filho dela, porque ela esperaria 5 anos para revelar a verdadeira paternidade e porque ela precisava fazer isso na minha festa de noivado. Eu sei que ela tem um histórico de me culpar por tudo de errado na vida dela, mas ela nunca me envergonhou tanto assim antes. Mesmo sendo meu noivo e eu os anfitriões da festa, decidi ficar o mais calma possível. Ela continuou, então, e disse que eu sabia o tempo todo que eles estavam juntos e que eu não me importava. Ela me chamou de manipuladora e egoísta. Disse que eu era uma traidora que roubou sua única chance de felicidade. Foi selvagem. Então ela começou a fazer afirmações ainda mais loucas sobre outras coisas horríveis que eu supostamente fiz com ela. Falou sobre como eu espalhei boatos sobre ela no trabalho para fazê-la ser demitida e como eu forcei meu noivo a deixá-la, chantageando-o. Nada disso fazia sentido, mas ela continuou falando, enquanto eu olhava ao redor da sala.
Ficou claro que algumas pessoas na festa estavam começando a acreditar nela. Naquele momento, eu estava farta. Disse a ela, o mais calmamente que pude, que nada do que ela estava dizendo era verdade. Expliquei a todos que ela estava amargurada e chateada porque sua vida não tinha ido do jeito que ela queria e estava tentando me culpar por seus problemas, como sempre fazia. Eu disse que não gostei dela ter vindo à minha festa de noivado e causado uma cena. Quando ela continuou interrompendo e jogando mais acusações em mim, finalmente pedi que ela fosse embora. Naquele momento, toda a vibração da festa estava completamente arruinada e, honestamente, eu estava muito chateada para continuar. Disse a todos que encerraríamos a noite. Agradeci por terem vindo e pedi à equipe do local para me ajudar a encerrar as coisas. Algumas pessoas tentaram ficar para trás para me confortar, mas eu só queria ficar sozinha e tentar entender o que acabará de acontecer. Pedi ao meu noivo que saísse mais cedo também, porque eu precisava pensar em tudo quando chegasse em casa. Confrontei meu noivo sobre tudo o que Cara disse. Depois de um pouco de vai e vem, ele finalmente admitiu que teve um caso com Cara há cerca de 5 anos e meio, mas foi antes de ficarmos sérios. Ele jurou que foi apenas uma coisa de uma noite e que não tinha ideia de que ela havia engravidado ou que o filho poderia ser dele. Ele parecia genuinamente confuso sobre toda a situação e disse que não havia como ele ser o pai. Eu não sabia como processar o fato de que meu noivo nunca me disse que conhecia Cara. Quero dizer, ele a conheceu e eu a apresentei como Cara antes, mas ele nunca me contou uma única vez sobre ele ter estado com ela. Não consegui dormir ao lado dele naquela noite, então dormi no quarto de hóspedes. Acabei não conseguindo dormir, então decidi fazer uma pesquisa sobre paternidade em geral. Eventualmente, decidi entrar em contato com o ex-marido de Cara, que chamarei de Matt. Esperei até que fosse uma hora aceitável da manhã para ligar para ele, e quando finalmente consegui falar com ele. Ele a conheceu e eu a apresentei como Cara antes, mas ele nunca me contou uma única vez sobre ele ter estado com ela. Não consegui dormir ao lado dele naquela noite, então dormi no quarto de hóspedes. Acabei não conseguindo dormir, então decidi fazer uma pesquisa sobre paternidade em geral. Eventualmente, decidi entrar em contato com o ex-marido de Cara, que chamarei de Matt. Esperei até que fosse uma hora aceitável da manhã para ligar para ele, e quando finalmente consegui falar com ele, contei sobre o que Cara havia dito na minha festa de noivado. Dizer que ele estava furioso seria o maior eufemismo do século. Ele me disse que sempre teve dúvidas sobre ser o pai biológico do sobrinho, mas toda vez que ele mencionava o assunto, Cara o calava. Ele disse que exigiria um teste de paternidade imediatamente, não apenas para descobrir se ele era o verdadeiro pai do meu sobrinho, mas também porque ele havia terminado de pagar pensão alimentícia, caso a criança não fosse dele. Para dar um pouco de contexto, Cara e Matt se divorciaram porque Matt descobriu que Cara o estava traindo. No entanto, ela jurou aos céus que ele era o verdadeiro pai do meu sobrinho. Ele não queria nada com a criança, de qualquer maneira. Porque a criança teria sido um lembrete constante de seu casamento fracassado, mas Cara basicamente o arrastou para o tribunal, e ele foi condenado a pagar uma quantia bastante alta em pensão alimentícia, mesmo sabendo que o filho de Cara não poderia ser dele. Isso foi essencialmente a gota d'água para Matt. De qualquer maneira, alguns dias depois, Matt fez o teste e os resultados voltaram. Matt me mandou uma mensagem dizendo que a criança não era dele. Meu noivo recusou o teste de paternidade e, embora eu entenda que ele pode fazer o que quiser, também sei que isso está criando um clima tenso em nosso relacionamento agora. Meu noivo está apavorado sobre o que aconteceria conosco se a criança realmente fosse dele, mas acho que o relacionamento já está em queda livre. Só de saber que ele esteve com Cara me desanimou. Mas voltando a Matt, depois de descobrir que ele não era o pai, ele moveu uma ação contra Cara para recuperar todos os pagamentos de pensão alimentícia que havia feito ao longo dos anos. Matt também assumiu a missão de espalhar a notícia de que ele não era o pai do meu sobrinho para todos que pudesse, incluindo meus pais e o outro lado da família de Cara. Agora, ela precisa de ajuda e ninguém quer ajudá-la. Cara perdeu completamente o controle. Ela não parou de me enviar mensagens de texto e me ligar desde que Matt pediu o teste de paternidade. Ela está me culpando por arruiná-la na vida do meu sobrinho, por ter entrado em contato com Matt. Ela disse que estava lutando como mãe solteira há anos e que a única coisa em que ela podia confiar foi tirada por mim. Na verdade, me sinto um pouco mal,
Eu só precisava de clareza no meu relacionamento e não queria dificultar as coisas para ela, mas também não posso assumir totalmente a culpa pelo que está acontecendo com ela. Foi ela quem abriu essa lata de vermes fazendo uma cena na minha festa de noivado. Ainda estou me perguntando se sou a culpada por envolver o ex-marido da minha meia-irmã na acusação que ela fez contra meu noivo. Alguns dos meus amigos acham que eu deveria ter convencido meu noivo a fazer o teste de paternidade e deixado Matt fora de cena, para que Cara pelo menos tivesse recursos para criar meu sobrinho. Então agora estou me perguntando se fiz a coisa errada. Atualização. Olá a todos. Obrigado por todos os comentários e apoio na minha postagem original. Ainda estou tentando entender tudo o que aconteceu. Muitos de vocês tinham perguntas sobre meu relacionamento com minha meia-irmã, meu noivo e as consequências da minha festa de noivado. Então pensei em dar uma atualização a todos. Primeiro, deixe-me esclarecer meu relacionamento com minha meia-irmã. Como mencionei antes, nunca fomos próximas. Enquanto crescíamos, ela sempre foi competitiva comigo. Tudo era uma competição para ela, mesmo que eu nunca tivesse visto dessa forma. Ela tem esse jeito de se fazer de vítima e culpar todos ao seu redor, especialmente eu, por seus problemas. Eu tentei ser a pessoa maior ao longo dos anos, mas é exaustivo. Ela criou uma cena enorme quando seu casamento acabou e me culpou por isso, embora eu literalmente não tivesse nada a ver com isso. Eu nunca entrei em contato com o ex-marido dela e nunca me meti nos negócios dela porque não queria ser culpada por nada que desse errado na vida dela. Ainda assim, ela encontrou uma maneira, como sempre, de me fazer de vilã na vida dela, porque acho que era mais fácil do que lidar com coisas que claramente eram culpa dela. De qualquer maneira, depois que ela saiu furiosa da minha festa de noivado, ela realmente me enviou todas as provas que ela estava acenando durante seu discurso. Ela me enviou capturas de tela de mensagens que ela alegou serem entre ela e meu noivo, fotos deles juntos e o teste de paternidade que supostamente mostrou que ele era o pai do filho dela. Eu ainda estava em choque com a festa e, honestamente, nem queria abrir essas mensagens. Não tinha certeza se conseguiria lidar com o que quer que ela tivesse me enviado. Mas, eventualmente, abri e li tudo. As mensagens eram de alguns meses antes de meu noivo e eu ficarmos sérios. E sim, foi enquanto Cara ainda era casada, mas ela nunca disse ao meu noivo que estava casada. Nós nos conhecíamos, mas não estávamos juntos. As mensagens entre Cara e ele eram flertantes, e estava claro que eles tinham ficado juntos pelo menos uma vez. As fotos que ela enviou eram deles saindo juntos, mas não havia nada nelas que me fizesse acreditar que eles tinham ficado juntos recentemente. Quanto ao teste de paternidade, ele era legítimo. Não era um documento falso que ela havia impresso da internet, o que me assustou ainda mais. Senti que meu mundo inteiro estava desmoronando. Confrontei meu noivo novamente e o pressionei a fazer o teste de paternidade para resolver isso de uma vez por todas. Ele agiu como se eu fosse a única a quebrar nossa confiança ao pedir o teste. Doeu mais do que posso descrever. Mas tudo o que eu conseguia pensar era porque ele estava mais preocupado em saber se era realmente o pai biológico do meu sobrinho do que em salvar nosso relacionamento. Deixei bem claro que, se ele não fizesse o teste, eu não seria capaz de confiar nele, e é nisso que os relacionamentos são baseados. Finalmente fizemos o teste, e esperar pelos resultados foi pura agonia. Eu não conseguia comer, não conseguia dormir, parecia que minha vida inteira estava em jogo. Quando os resultados voltaram, eles confirmaram que meu noivo é o pai do filho de Cara. Eu não consigo nem descrever a sensação que tive quando vi esses resultados. Foi como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. Fiquei arrasada. Todo o meu relacionamento com meu noivo, de repente, parecia uma mentira. Eu não sabia o que fazer. Não consegui ficar na mesma casa com ele depois disso. Fiz algumas malas e fui ficar com um amigo. Ainda estou aqui agora, tentando descobrir meus próximos passos. Meu noivo tem mandado mensagens e me ligado sem parar. Ele está me implorando para voltar e ver as coisas até o fim. Ele diz que não sabia sobre a criança e que isso não muda o que ele sente por mim, mas eu não sei se consigo superar isso. Ele sabia que tinha estado com Cara e nunca me disse, e a traição por si só é o suficiente para me fazer questionar tudo. E agora, com uma criança envolvida, eu simplesmente não sei o que fazer. Eu me sinto perdida. Passei os últimos dias chorando, sem saber qual deveria ser meu próximo passo. Devo romper o noivado? Devo tentar resolver as coisas? Eu o amo.
Mas toda essa situação destruiu minha confiança nele. Eu não sei se algum dia serei capaz de olhar para ele da mesma forma novamente. Ele tem um filho com minha meia-irmã, e isso é um lembrete constante de tudo o que aconteceu. Como posso começar a lidar com isso? Quanto a Cara, as coisas não estão indo bem para ela também. Pelo que ouvi, Matt contratou um advogado muito caro, com uma reputação de vencer, e ele não está facilitando nada para Cara, além de lutar para que Cara pague a pensão alimentícia que ele enviou. O advogado também reavaliou as finanças de Cara e percebeu que ela não era adequada para ser mãe. O CPS se envolveu, e meu sobrinho foi brevemente acolhido pelo Estado. Minha mãe e meu padrasto conseguiram obter a custódia temporária do meu sobrinho, então ele está bem, mas Cara está em frangalhos. Ela fez sua missão de contar a todos que conhecemos que eu sou a razão pela qual seu filho foi tirado dela. Ela também não parou de me mandar mensagens e me ligar para me lembrar de que pessoa horrível eu sou. Ela ainda está me acusando de roubar o pai do bebê dela, então ela não está realmente arrependida do que fez. Sinceramente, estou tão sobrecarregada com tudo agora que nunca pensei que minha vida se transformaria nesse tipo de drama, e não sei o que fazer a seguir. Se alguém tiver algum conselho, eu realmente poderia usá-lo agora. Não tenho certeza de onde errei, mas sinto que perdi o controle de tudo na minha vida. Atualização 2. Olá a todos. Li todos os seus comentários no meu último post e, uau, muito obrigada. Realmente ajudou a ouvir tantas perspectivas diferentes. Eu precisava desse empurrão. Eu precisava desse empurrão para clarear minha mente e descobrir o que fazer a seguir. Depois de ficar sentada com tudo por alguns dias, finalmente decidi voltar para casa e ter uma conversa séria com meu noivo. Quando voltei, não foi fácil. Nós nos sentamos e eu disse a ele exatamente como me sentia. Expliquei que não era mais apenas sobre o cuidador, mas sobre o nosso relacionamento e o futuro que estávamos construindo juntos. Ver os resultados do teste de paternidade quebrou algo dentro de mim. Eu disse a ele que, embora eu o amasse, não via como poderíamos seguir em frente sabendo que ele tinha um filho com Cara. Eu sempre quis não ter filhos, e essa situação tornou isso ainda mais claro. Eu não estava preparada para uma vida onde seu filho e Cara estivessem sempre na foto. Se ele quisesse ser pai do meu sobrinho, eu não iria ficar no caminho dele, mas eu sabia que isso significava que não poderíamos ficar juntos do jeito que eu esperava. Nós conversamos por horas, e eu podia perceber que ele também estava lutando. Ele admitiu que se sentiu sobrecarregado por tudo o que aconteceu. Ele disse que foi pego de surpresa pelos resultados do teste de paternidade e nunca imaginou que aquela noite com Cara voltaria para assombrá-lo. Ele me disse que nunca quis filhos também, mas agora que ele sabia que tinha um filho, não podia ignorar isso. Honestamente, eu respeito isso. Eu entendo. Não é culpa do garoto. E meu noivo, ou ex-noivo, não sei mais como chamá-lo, está tentando fazer a coisa certa. Mas a verdade é que eu não acho que posso fazer parte dessa situação. No final da nossa conversa, decidimos colocar o casamento em espera. Nós dois concordamos que não faria sentido pular para um casamento com tantos problemas não resolvidos pairando sobre nós. Em vez disso, vamos tentar terapia de casal para ver se há um caminho a seguir para nós. Honestamente, não estou prendendo a respiração, mas pelo menos parece que estou fazendo tudo o que posso para tomar a decisão certa. Se nada mais, eu quero sair dessa sabendo que dei o meu melhor. Agora, quanto a Cara, as coisas estão saindo do controle para ela. Como eu disse antes, seu ex-marido Matt está partindo para cima dela com uma ação legal. Os tribunais estão exigindo que ela pague de volta cada centavo da pensão alimentícia que ela retirou dele sob falsos pretextos. Ela está se afogando em honorários advocatícios e, pelo que ouvi, ela teve que vender várias de suas coisas só para pagar. O advogado e o CPS ainda estão envolvidos, e minha mãe e meu padrasto estão cuidando do meu sobrinho por enquanto. 2 dias atrás, Matt entrou em contato comigo novamente. Ele aparentemente está grato por eu tê-lo avisado, e decidiu que eu preciso ser atualizada sobre o que está acontecendo. Aparentemente, Matt solicitou um segundo teste de paternidade para confirmar que o filho de Cara não era biologicamente dele. Depois que ela forjou o que alegava ser o teste mostrando que Matt era o pai de seu filho, só para obter a pensão alimentícia que ele queria. Para cobrir suas bases, o segundo teste também mostrou que ele não era o pai, mas ele revelou algo novo. Acontece que Matt não é o único que Cara enganou. Aparentemente,
Cara também estava enganando outro cara com quem ela também traiu Matt. Sim, outro cara. Além do meu noivo, ela é uma trapaceira em série. Aparentemente. Ela nunca pediu pensão alimentícia ao meu noivo porque ele estava apenas começando seu próprio negócio e não era rico o suficiente. Ela estava secretamente pedindo pensão alimentícia a esse outro cara, ao mesmo tempo em que cobrava de Matt. O outro cara, obviamente, não tinha ideia de que ela já estava recebendo pensão alimentícia de Matt e estava enviando a ela uma boa quantia de seus contra-cheques. Não só isso, mas ele também estava, aparentemente, muito envolvido na vida do meu sobrinho e era a figura paterna mais próxima que ele teve. Cara estava ordenhando os dois por anos e ficava alternando entre histórias bobas sobre como era difícil ser mãe solteira para esconder seus rastros. Ainda estou tentando entender como ela pensou que poderia escapar impune, mas o tribunal descobriu tudo, e agora os dois homens, Matt e o outro cara, estão se unindo para processá-la. Ela não está apenas com problemas legais por fraude, mas também está enfrentando uma possível pena de prisão, e se isso não bastasse, o outro cara está lutando pela custódia do meu sobrinho. Ele alega que estava criando o filho de cara e pagando pensão alimentícia porque presumiu que a criança fosse dele. Ele serviu como pai da criança em todos os sentidos significativos, especialmente porque o pai biológico da criança, meu noivo, não teve nenhum envolvimento na vida dela. Pelo que Matt me disse, os tribunais estão muito a favor desse outro cara. Eu queria poder dizer que fiquei surpresa, mas, honestamente, isso é o ápice da cara. Ela está sempre tramando, sempre procurando alguém para culpar, e agora tudo está voltando contra ela. As consequências de tudo isso têm sido absolutamente insanas. Minha mãe e meu padrasto estão surtando porque, se o outro cara ganhar a custódia, isso significa que meu sobrinho pode acabar com alguém que eles não conhecem. Eles até sugeriram a ideia de que eu deveria intervir e me oferecer para ajudar com a custódia, já que eventualmente eu farei parte da família se eu ficar com meu noivo. A pura audácia deles me deixou sem palavras. Eu disse a eles que não tenho nenhuma intenção de me tornar mãe, e especialmente não nessas circunstâncias. Tem sido muita coisa para processar. Eu ainda não sei como as coisas vão se desenrolar na minha própria vida. Muito menos o que vai acontecer com a cara. Minha vida parece uma novela, mas estou fazendo o meu melhor para manter a cabeça acima da água. Vou manter todos vocês informados se algo mais acontecer, mas por enquanto, estou apenas levando as coisas um dia de cada vez. Atualização 3. Oi, pessoal. Já se passaram 6 meses desde a minha última atualização e as coisas têm sido muito complicadas. Acho que devo começar contando a vocês o que aconteceu com a cara e com meu sobrinho. Depois de muitas idas e vindas no tribunal, o juiz decidiu a favor do outro cara, aquele com quem a cara estava enganando junto com Matt. Ele recebeu a custódia total do filho de cara. Pelo que ouvi, ele é um cara legal, e como ele tem sido uma presença consistente na vida da criança, o tribunal decidiu que era do melhor interesse da criança ficar com ele. Meu sobrinho agora está morando com alguém que realmente se importa com ele, e honestamente, acho que esse é o melhor resultado possível. A cara, por outro lado, ela foi acusada de fraude por receber pensão alimentícia de Matt e do outro cara ao mesmo tempo. Ela foi acusada de fraude e manipulação de pensão alimentícia. Felizmente para ela, ela não foi presa. Em vez disso, ela foi condenada a devolver todo o dinheiro que tirou dos dois homens e foi sentenciada a algumas horas de serviço comunitário. Honestamente, estou surpresa por ela ter escapado tão facilmente. Mas isso não é mais um problema meu. Ela finalmente está enfrentando as consequências de suas ações, e isso é tudo o que importa para mim. Quanto ao meu relacionamento com a minha família, as coisas estão um pouco complicadas. Minha mãe e meu padrasto ainda estão decepcionados por eu não ter intervindo para ajudar com a custódia, mas eles recuaram um pouco agora que tudo está resolvido. Eles estão tentando se reconectar comigo, mas eu tenho mantido distância. Não é que eu não os ame, mas depois de tudo o que aconteceu, preciso de tempo para me curar. Não estou pronta para perdoá-los totalmente pela forma como lidaram com toda essa situação. Eles escolheram o lado de cara por muito tempo, e vai demorar um pouco para eu confiar neles novamente. Agora, para mim e meu relacionamento, eu terminei com meu noivo. Sim, eu terminei. O aconselhamento estava indo muito bem no começo, e eu realmente pensei que tínhamos uma chance de salvar o relacionamento.
Eu estava até começando a aceitar a ideia de fazer parte da vida do filho dele. Talvez pudéssemos encontrar um meio-termo estranho onde eu ficasse sem filhos, mas ainda fosse solidária do meu jeito. Eu pensei que estávamos progredindo até Cara interferir novamente. Uma noite, ela apareceu na minha casa. Era tarde e eu estava me preparando para dormir quando ouvi alguém batendo na porta. Eu a abri e lá estava ela, parada com um olhar selvagem nos olhos. Ela passou por mim e começou a acusar meu noivo de saber a verdade sobre a ascendência de seu filho o tempo todo. Ela disse que ele ficou quieto porque não queria arruinar o relacionamento dele comigo. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Tentei lutar e dizer a ela que estava errada, mas ela se recusou a olhar para mim. Ela apenas continuou pressionando-o para dizer a verdade e exigiu que ele admitisse tudo. E o que ele fez? Nada. Ele apenas ficou lá em silêncio o tempo todo. Eu continuei olhando para ele e esperando que dissesse algo. Literalmente qualquer coisa para se defender ou defender a mim. Mas não. Ele simplesmente deixou a Cara ir embora daquela maneira da nossa casa. Eventualmente, consegui fazer ela ir embora, mas o estrago já estava feito. Eu sabia que algo estava errado e que ele estava escondendo algo de mim. Confrontei ele logo depois de fechar a porta atrás da Cara, e nós brigamos de novo. E essa foi a pior briga que já tivemos. Estou falando de gritos e choro, níveis de briga. Eventualmente, ele confessou. Ele me disse que sabia que era o pai há um bom tempo. Na verdade, ele descobriu que o filho de Cara era dele no primeiro jantar que teve com a minha família, que foi quando ele reencontrou a Cara depois do caso que teve com ela. Durante aquele jantar, a Cara o puxou de lado e disse a ele que tinha certeza de que ele era o verdadeiro pai do filho dela. A princípio, ele não acreditou nela. Então ela pediu que ele fizesse um teste de paternidade. Ele concordou em fazer o teste, mas depois que os resultados chegaram, ele a ignorou. Ele sabia que era o pai, mas não queria ser responsável por uma criança, então ele a evitou por anos. Lembro dele sempre dando desculpas para não comparecer a nenhum evento da minha família. A única vez que ele aparecia era quando eu tinha certeza de que a Cara não estaria lá. Então, aqui estava eu, pensando que ele não gostava da Cara por causa de como ela me tratava, mas, na verdade, era porque ele estava se escondendo da verdade. Cara deve ter conseguido o teste de paternidade do centro onde ele fez e provavelmente decidiu fazer uma cena sobre isso, porque ela finalmente tinha a prova de que precisava para tirar dinheiro do meu ex-noivo. Isso era tudo para mim. Embora eu não pudesse ficar com alguém que escondeu algo tão grande de mim, não era mais sobre a Cara. Era sobre confiança. Ele mentiu para mim por anos, e esse foi o ponto de ruptura. Arrumei minhas coisas, me mudei e o deixei para trás. Tem sido difícil tentar reconstruir minha vida. Os primeiros meses foram realmente complicados. Perdi minha família e a única pessoa que eu mais amava quase ao mesmo tempo. Estava exausta de todo o drama, mas me sinto melhor sabendo que todos que me fizeram mal foram, de alguma forma, vingados. Meu ex-noivo não me tem mais. Cara não pode mais enganar ninguém, e o filho dela agora está sob a custódia do mesmo homem que ela estava roubando. Minha família tem contato limitado comigo. Boa sorte para todos.